Domingo passado nós falamos que a gente tem duas alternativas: ou a gente ora, ou a gente esmorece, se desanima. Não há alternativa para a nossa vida, porque nós vamos ter muitas oportunidades e muitas ocasiões para ficar desanimados, para desistir. E a nossa natureza é uma natureza de superação, não é? Mas mesmo essa natureza de superação que nós temos, ela tem limites. E porque ela tem limites, muitas vezes a gente sofre, por exemplo, processos depressivos, a gente fica triste, a gente paralisa, a gente fica neutralizado, a gente às vezes não sabe o que fazer. E é por isso que a oração é fundamental, porque ela é a alternativa para essa paralisia, para esse desânimo, para você jogar a toalha, pendurar a chuteira, sei lá o que é. E hoje eu gostaria de não responder a pergunta do domingo passado, por que orar? Mas hoje eu gostaria de falar sobre um tipo de oração. Porque a gente ora de várias maneiras. Quando nós oramos, a gente pode estar orando uma oração de adoração, de louvor. Nós podemos também, na oração, e é o que a gente talvez mais faça, a gente pede, petição, súplica, pedir para Deus coisas. Nós também oramos para interceder por outros, nós oramos por outros, né? Aqui na sala, antes do culto, nós oramos e lembramos de 3 pessoas que estão numa situação de recuperação de cirurgia, e oramos por elas, intercedemos por essas 3 pessoas. Um outro tipo de oração é uma oração, talvez a gente pudesse dizer, que é a meditação. É aquele momento em que você fica na presença de Deus, meditando, contemplando. É um tipo de oração. Mas hoje eu gostaria de falar sobre nenhum desses 4, mas eu queria falar sobre a confissão, confessar. E para isso nós vamos abrir no Salmo 51, e mais uma vez eu vou pedir para vocês, por gentileza, se levantarem para a leitura da palavra de Deus. Salmo 51, nós vamos ler o Salmo. E neste Salmo, o cabeçalho do Salmo faz parte da Bíblia. Às vezes a gente tem na Bíblia um título, alguma coisa que não é uma coisa original, não foi assim que ela foi escrita. No caso do Salmo 51, esse cabeçalho que tem aí faz parte da palavra de Deus. Isso foi escrito pelo autor. Então, nós vamos ler, inclusive, o cabeçalho. Para o mestre de música, Salmo de Davi, escrito quando o profeta Natã veio falar com Davi, depois que este cometeu o adultério com Batseba. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti, pequei, e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença, e tens razão em condenar-me. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu minha mãe. Sei que desejas a verdade no íntimo, e no coração me ensinas a sabedoria. Purifica-me com hisopo, e ficarei puro. Lava-me, e mais branco do que a neve serei. Faz-me ouvir de novo júbilo e alegria, e os ossos que esmagaste exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados, apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me repulses da tua presença, nem tires de mim o teu Espírito Santo. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Então, ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Livra-me da culpa dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua aclamará a tua justiça. Ó Senhor, dá palavras aos meus lábios, e a minha boca anunciará o teu louvor.
Não te deleitas em sacrifícios, nem te agradas em holocaustos, senão eu os traria. Os sacrifícios que agradam a ti, a Deus, são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, não desprezarás. Por tua boa vontade, fazes Sião prosperar. Ergue os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios sinceros, das ofertas queimadas e dos holocaustos, e novilhos serão oferecidos sobre o teu altar. Palavra do Senhor. Podem sentar. Como o próprio texto, em epígrafe, descreve ou especifica, esse salmo foi composto, foi escrito por Davi, é dele, quando o profeta Natã veio falar com Davi depois que este cometeu adultério com Batseba. Davi, a história de Davi, um dia ele ficou, um tempo em que Israel saía para a batalha, ele ficou em casa e viu uma mulher muito bonita, lá da sua varanda, do castelo, do palácio, adultério com ela. Depois mandou que o marido dela, que era um soldado, Urias, o hitita, fosse colocado lá na frente do pior lugar da batalha para que ele morresse. De fato, ele morreu na batalha. E depois Davi tomou Batseba como esposa, trouxe ela para o palácio e ela passou a ser esposa dele. Em outras palavras, Davi pecou contra Batseba, contra Urias, contra a sua própria família, contra a nação. Mas, em primeiro lugar, Davi ofendeu o amor e a lei de Deus. E por isso que no versículo 4 que nós lemos, ele começa dizendo: contra ti, só contra ti pequei, somente contra ti. E fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no seu julgar. Davi quebrou 4 dos 5 últimos mandamentos. Cobiçou, roubou, adulterou e assassinou. 4. De uma vez só. Mas ele aqui, apesar de ter pecado contra pessoas, contra a nação, contra a sua família, contra Batseba, contra Urias, ele revela nessa oração, nesse clamor, que o pecado dele foi, em primeiro lugar e acima de tudo, contra Deus. A essência do pecado é rebelião contra Deus. Essa é a essência do pecado. Qualquer pecado é contra Deus. Qualquer. Não importa a natureza, o tipo de pecado, o tamanho do pecado, a classificação do pecado. Cada pecado e qualquer pecado, em primeiro lugar, é contra Deus. Isso deveria ser suficiente para todos nós. E é por isso que quando os 10 mandamentos foram dados, a primeira coisa que Deus fala: ouve Israel, o Senhor vosso Deus é o único Senhor, é o único Deus. É o único. Portanto, não terás outros deuses diante de ti. Então, todos os mandamentos, esses 10 mandamentos, que são um resumo, dessas áreas principais nas quais a gente tem tanta dificuldade no dia a dia, na realidade, os 10 mandamentos são simplesmente decorrência dessa grande verdade. Nós temos um só Deus, e qualquer coisa que nós fizermos contra a lei, contra o amor de Deus, é que é pecado, será pecado. Essa é a definição, essa é a essência de pecado. Antes de pecar contra alguém, portanto, eu estou pecando contra Deus. Quando eu ofendo uma pessoa, em primeiro lugar, e antes de ofender a pessoa, eu estou ofendendo o próprio Deus. Isso devia fazer uma diferença na nossa vida. Mas como é que a gente ofende Deus? E Davi expressa isso nos primeiros versículos, na realidade no Salmo todo, usando 3 palavras para descrever
pecado. 3 palavras. A primeira delas, você acha aí a partir do versículo 1, e depois no versículo 3, ele repete isso, é a palavra transgressão. A gente ofende a Deus desrespeitando os limites. A palavra transgredir significa cruzar uma fronteira, uma barreira, atravessar um limite que foi colocado. Aliás, isso aconteceu lá no Éden. Havia um limite. Tudo tinha sido dado. Eles tinham autoridade sobre toda a terra, toda a criação. Havia um limite, uma barreira, um não, que era o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas esse limite foi cruzado. Transgredir significa isso. É cruzar, é atravessar, é passar do limite que Deus coloca para nós, e há muitos limites. Deus nos deu uma liberdade incrível, mas não temos liberdade absoluta. Aliás, isso é uma questão que é muito discutida hoje, né? Sempre foi. Mas hoje é uma questão, assim, quase que da identidade das pessoas hoje, poder fazer o que quiser. Como se não houvesse limites. E essa discussão do que é cidadania, até que ponto a cidadania significa que um grupo que faz lobby em prol de um direito, que aquele grupo acha que tem, de repente ele se torna tirano de todos os outros que não pensam como ele. Essa é a discussão de hoje. Até que ponto vai a nossa liberdade? O que significa ser concidadão? Cidadão no meio de cidadãos. Nós temos limites. E a Bíblia coloca vários. Há várias coisas claras nas Escrituras. E, como eu mencionei aqui, Davi, de uma vez, quebrou 4 deles. 4. Que foi cobiça, adultério, roubo e assassinato. Mas, além de desrespeitar limites, uma outra palavra que Davi usa, não apenas transgredir ou transgressão, ele usa a palavra iniquidade. Está aí, também no versículo 2, lava-me, aqui na versão na NVI, de toda a culpa, mas essa palavra aparece outras vezes, e ela é a palavra iniquidade. Iniquidade, a palavra iniquidade significa torcer, corromper aquilo que é reto, que é bom. É perverter o que é bom. Deixe-me dar um exemplo de torcer aquilo que é bom. Por exemplo, Deus nos deu a capacidade de falar, Deus nos deu uma língua. É boa. Ela é neutra. Ela foi dada para a gente, e a nossa capacidade de comunicação, para ser uma coisa boa. Tiago 3 fala que essa língua pode estar carregada de iniquidade. Ela pode incendiar de uma maneira como parece com uma fagulha, uma faísca, incendeia uma floresta inteira. Ele diz, Tiago, falando sobre isso, diz que a língua pode ser tanto para bem dizer como para mal dizer. Quando nós estamos pervertendo o que é bom, quando nós fazemos algo que vai de encontro à finalidade primeira daquilo que Deus criou, nós estamos sendo iníquos ou praticando iniquidade. Nós estamos pervertendo aquilo que é bom, que pode ser bom, e tornando algo bom em algo ruim. Um instrumento de bondade em instrumento de maldade. E é por isso que Jesus falou sobre isso. Quando você tem alguma coisa contra o irmão ou sabe que alguém tem contra você, vai primeiro pessoalmente falar com ele. Quando nós não fazemos o que Deus diz, quando nós não usamos o instrumento de uma maneira boa, nós estamos pervertendo o que é bom. Quando nós julgamos, Tiago também falou, nós nos colocamos no lugar de Deus. Ele é juiz, Ele julga. Então, iniquidade é quando a gente pega algo que é bom e torce, e usa da maneira que não é correta. Uma outra palavra que ele usa é para pecado, meu pecado. Pecado várias vezes, versículo 2, 3, 4, 9. E essa é uma palavra que significa errar o alvo,
não acertar onde tem que acertar. Um exemplo disso está lá em Filipenses capítulo 4, versículo 8, que a Bíblia, o ensino da palavra diz que o que deve ocupar o nosso pensamento são coisas boas. Olha só, finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama. Eu vou repetir. Tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor ou elogio, pensem nestas coisas. Essa é uma ordem de Deus. Nós erramos o alvo, nós pecamos quando nós permitimos que os nossos pensamentos sejam ocupados por outras coisas que não sejam com essa qualidade. Pecado, iniquidade, transgressão. Davi usa essas 3 palavras repetindo várias vezes. E é exatamente assim que a gente ofende a Deus. E essa é a essência do pecado que habita em nós. Nós somos pecadores. E por isso nós desrespeitamos os limites, nós pervertemos, torcemos o que é bom e não conseguimos atingir o alvo. Essa é a nossa história, a história da humanidade. Porque a essência do pecado é a rebelião contra Deus desde o primeiro instante em que o pecado entrou na criação. Ora, se a essência do pecado é rebelião contra Deus, a origem do pecado é a nossa natureza caída. Veja o versículo 5. Davi está dizendo: eu sei que sou pecador desde que nasci. Sim, desde que me concebeu minha mãe. Eu gosto dessa versão, ela fica um pouco mais assim explicada, né? Na versão atualizada, eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. Isso não significa que o processo da concepção, o método da maternidade são processos maravilhosos. Não é isso que Davi está dizendo. Ele está dizendo que no momento em que ele nasceu, ele já carrega essa natureza pecaminosa. Ele já traz consigo essa tendência de fazer o mal. Que o apóstolo Paulo, num momento de desespero, disse: o bem que eu quero fazer, se eu não faço, o mal que eu não quero, se eu faço. Essa é a natureza pecaminosa. Então, nós pecamos, nós somos rebeldes contra Deus, porque a nossa natureza é uma natureza rebelde, autônoma, independente, autossuficiente. E Davi reconhece isso. Foi Stott que disse, contrário àquela noção de que o ser humano é intrinsecamente bom, ele disse: só quando enxergamos quem nós somos, de um lado rebeldes contra Deus e condenados por Ele, e de outro, prisioneiros de nossa natureza corrompida, é que em desespero como Davi, nós clamamos a Deus por misericórdia. Sabe por que muitas vezes a gente se surpreende com aparentes conversões, pessoas que aparentemente eram crentes ou cristãos, mas com o tempo fica claro que elas não eram? É bem possível que o que atraiu o processo da chamada conversão tenha sido muito mais um processo de estar num grupo social, de receber ajuda paliativa, de se sentir bem num meio gostoso. Como diz o escritor de Hebreus, pessoas que estão lá, experimentam essas bênçãos, elas têm noção, ficam perto, gostam, ficam alegres, ou como na parábola da semente, é uma semente que não germina. Só quando nós temos a noção, de fato, da nossa pecaminosidade, da maldade que habita dentro de nós,
Só quando nós olhamos no espelho e temos aquele momento de despertar, que a gente enxerga que não tem nada de bom, nada que possa agradar a Deus, nada que a gente possa barganhar ou fazer troca com Ele. Só nessa hora, e em alguns momentos nós sentimos isso na nossa vida, e Deus permite que a gente chegue nesses momentos, nesse momento de desespero, em relação a nós mesmos e do nosso potencial para o bem, é que nós estamos na posição de clamar por misericórdia. Lá no templo, o fariseu ficou de pé, olhou para cima, levantou os braços num lugar assim público, bem num canto, e gritou: graças a Deus que eu não sou como aquele publicano. E o publicano, sem ter coragem, lá num cantinho, recolhido, encurvado, com vergonha, só falou para Deus: tem misericórdia de mim, pecador. E Jesus falou, ele saiu justificado. O fariseu, ele já recebeu aqui na terra toda a recompensa, porque ele pratica uma religião de fachada, para os outros verem. Ele faz tudo certinho. Ele vai ao templo, ele dá a oferta, ele faz as orações, ele decora a Bíblia. E o fariseu fazia tudo isso, dava esmolas, mas era tudo externo, o coração longe de Deus. Essa experiência de entrar em contato com a nossa pecaminosidade, com a nossa depravação moral, ela é essencial para a gente entender a graça e a misericórdia de Deus. Algumas consequências, quando nós não reconhecemos os nossos pecados, estão na própria Escritura. Muitas vezes a nossa saúde fica debilitada. Quando, por exemplo, o Salmo 32, que é um salmo paralelo, que Davi fala praticamente a mesma coisa que o Salmo 51, enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, que ele ficou um tempinho só no bem bom, até Natã, o profeta, chegar lá e falar com ele. Aí é o tipo do sujeito que rouba, aí você tem um vídeo, né? Aí você chega para ele, olha, está aqui, agora não adianta você ficar falando para os outros que você não roubou, ou você não falou, porque está aqui, está gravado, olha aqui, pá. Ah, fui eu. Foi assim com Davi. Né? Ele estava no bem bom, no palácio com a Batseba, e só uma ou duas pessoas sabiam que ele tinha armado. Mas Deus mandou o profeta. E quando o profeta Natã falou, você é o cara, aí Davi levantou as mãos e falou assim, eu me rendo. E às vezes é só nessas circunstâncias que a gente levanta a mão. A gente precisa ser desmascarado. E às vezes demora, às vezes não é na hora. Um dia isso vai acontecer. Se não acontecer aqui, vai acontecer lá no julgamento. Mas vai acontecer. Porque toda a verdade será revelada. E é por isso que Davi disse, enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Pois o dia e noite a tua mão pesava sobre mim, as minhas forças foram se esgotando como em tempo de seca. Saúde em todos os sentidos, emocional, física, mental, a pessoa definha. Pode ser, não sempre, pode ter outras causas, mas uma possível causa pode ser pecado não confessado. E é por isso que Tiago, escrevendo, disse que quando alguém está doente, chama os presbíteros da igreja. E eles vão orar pelo doente. Ungir e orar por ele. E se tiver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. É interessante, né? Porque ele chama porque está doente. Mas quando o Tiago fala da oração dos líderes, dos pastores da igreja pelo enfermo, Tiago acrescenta, e se tiver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Ou seja, sempre existe a possibilidade de que aquela situação física tenha uma ligação, tenha uma vertente, um vetor espiritual. Interessante, né? Muito interessante. Não sempre, porque há doenças que são sempre, aliás, toda doença é para a glória de Deus, porque o pecador que reconhece e diz eu pequei, também está glorificando a Deus. Mas uma outra consequência é a oração não respondida.
Salmo 66, 18, se eu acalentasse o pecado no coração, o Senhor não me ouviria. Isso é algo que a gente precisa pensar. Porque o pecado na nossa vida, pecado não confessado, pode ser a razão que Deus não está respondendo algo que até é da vontade dEle, até é que está no coração dEle, mas o pecado, às vezes, na nossa vida, impede Deus de liberar aquela bênção, aquela resposta que a gente gostaria de receber. Não é sempre assim. Há outras razões pelas quais Deus fala não, mas essa pode ser uma razão. E uma outra coisa que eu queria mencionar, que é meio ligado a isso, é a falta de resultado. É aquela vida que anda em ciclos, aquela pessoa que tem a sensação de que parece que tem um furo, não para nada, nada segura, nada vai para frente, você não sai do lugar. Aquela sensação de você estar numa esteira. Né? Quem esconde os seus pecados não prospera, mas que confessa e abandona encontra misericórdia. Muitas vezes a gente fica correndo atrás do rabo, andando em círculo, tem essa sensação de não sair do lugar, porque na nossa vida há coisas que precisam ser acertadas, com Deus e às vezes com os outros. E é por isso que a oração de confissão, ela é algo essencial para a nossa saúde espiritual, no dia a dia. Porque a essência do pecado é a rebelião contra Deus, e essa rebelião é a nossa própria natureza pecaminosa. Ou seja, nós precisamos dessa experiência que Davi teve, apesar do pecado que ele cometeu, das coisas terríveis que ele fez, ele, naquela hora, mesmo tendo que ter uma arma apontada para ele, dizendo, você é o cara, ele reconheceu. Ele reconheceu o seu pecado, a sua transgressão, a sua iniquidade, a sua culpa, e aí ele ora essa oração pedindo para Deus, porque confissão está ligado a perdão. Ele diz, versículo 1, apaga as minhas transgressões. Versículo 9, apaga todas as minhas iniquidades. As misericórdias de Deus, diz a palavra de Deus, são a causa de não sermos consumidos. Essa palavra apagar significa, é uma metáfora muito bonita, porque é como se fosse, Davi estava imaginando esses pecados todos que ele tinha cometido, esses 4 que eu falei, talvez outros vieram à mente dele, nessa hora a gente lembra um monte de coisa, né? Mas é como se tivesse uma lista, e era uma lista assim que ele olhou para aquela lista e falou, só tem um jeito, eu estou devendo demais. E então ele clama por misericórdia a Deus, nessa linguagem metafórica, dizendo, aquela lista, a minha lista de pecados, apaga, por favor, apaga. As coisas que eu já fiz, as coisas que eu já falei, as coisas que eu já pensei, as coisas que eu escrevi, apaga. Já foi, já está na história, está no ouvido do outro. Está no coração dela, já foi. E a gente nessa hora grita, apaga. Porque só Deus pode fazer isso. Só Deus. Mas uma outra metáfora muito bonita que ele usa é a metáfora da purificação. Ele usa o termo lava-me. Versículo 2, lava-me completamente da minha iniquidade. Purifica-me do meu pecado. Se por um lado ele pediu para Deus apagar a lista o histórico de pecados, de pensamentos, de palavras, de atitudes, de ações que entristeceram o coração de Deus em primeiro lugar, que revelaram quanto ele é rebelde contra Deus, e essa é a nossa experiência, ele precisa, por outro lado, de uma limpeza interior. Uma limpeza interior. E é interessante que no Novo Testamento isso fica claro, porque a gente tem a revelação do ministério do Espírito Santo, né? Que é o Paráclito, que é o Consolador, aquele que anda conosco, que fala conosco, que
filtra as nossas emoções, os nossos pensamentos, fala o que está errado, nos põe no caminho, faz a nossa consciência sensível a Deus. É o trabalho do Espírito Santo, mas aqui no Antigo Testamento, Davi já de uma certa maneira, já indica isso. Quando ele diz, lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado. E no versículo 7, purifica-me com hisopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. O hisopo era uma planta que seca era usada como uma vassourinha, um pincel. Ele foi usado, por exemplo, na saída do povo do Egito para aspergir o sangue nos umbrais, na soleira da porta da casa dos israelitas, quando desceu o anjo destruidor. E sobre essa planta. Então, aqui, no sentido metafórico, né? Purifica-me. Não o pincel com sangue de animais, mas o teu espírito entra no meu coração, faz uma obra de limpeza interior. E quando é que Deus faz isso? Quando nós vamos à presença dEle, curvamos o nosso joelho e nos sentindo pecadores, nós clamamos por misericórdia. Não vai acontecer de outra forma. Se não houver esse momento de arrependimento diante de Deus e confissão, nosso coração continuará altivo, a nossa mente cheia de verdade e de razões, e nós passaremos e continuaremos a viver como gostamos de viver, superiores, os outros estão embaixo, eu sei melhor. Só existe uma cura para o pecado. É o sangue de Jesus. E ele já foi vertido na cruz. Mas esse sangue, essa salvação, precisa ser aplicada no dia a dia da nossa vida. E é por isso que a confissão é fundamental. Ela tem que ser diária. Só o Espírito Santo pode fazer essa limpeza no nosso coração. A nossa capacidade de pecar é inesgotável enquanto estivermos aqui. Mas o Espírito Santo, ele é incansável nesse trabalho de purificar, de lavar o nosso coração. Esse lavar renovador, regenerador do Espírito Santo precisa se repetir na minha, na sua vida, nessa igreja, diariamente. João, escrevendo sobre isso, diz, se nós dissermos, capítulo 1, 1 João 1, 8 e 9, que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça, de toda iniquidade, de toda maldade, sujeira espiritual que faz parte da nossa natureza quando nascemos. Deus é fiel, Deus é justo. Agora, justo no sentido de que Ele tem mesmo que fazer isso. Não é justo nesse sentido que eu mereço o perdão de Deus. Justo no sentido de que Ele cumpriu a justiça em Cristo Jesus. E aquilo que foi realizado na cruz foi de uma vez por todas. Já está pago. Jesus terminou lá, uma das últimas palavras, está consumado. Fiz. Morri. Vou morrer pela humanidade, pelos pecados. Então Deus é justo porque Ele olha para o nosso pecado e o que Ele faz? Eu estou aqui, eu sou pecador, e Ele olha para mim, mas Ele olha através de Jesus. E quando Ele olha para mim através de Jesus, eu estou escondido, eu estou coberto, eu estou protegido pela justiça de Jesus. Ele é justo e Ele é fiel, porque Ele prometeu nos perdoar. Ele diz, aquele que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Aquilo que Deus, aliás, nós lemos, versículo 17, os sacrifícios que agradam a Deus
Salmo 51, 17, são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Deus é fiel. Ele vai nos receber. Uma coisa que Deus faz, além da limpeza, da purificação, e Davi tem noção dessa necessidade, porque a limpeza tira o mal, mas não podemos ficar só nisso. É preciso que haja um recondicionamento do nosso interior, da nossa alma, do nosso espírito. É preciso uma mudança de atitude, de foco, novos pensamentos, novos sentimentos, um novo espírito. E é isso que ele ora. Versículo 10, cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova dentro em mim um espírito inabalável. Ou versículo 12, restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com espírito voluntário. Não basta simplesmente que o mal seja limpo, mas é preciso que no lugar do mal, o nosso coração receba a graça que nos alegra, a graça que purifica, a graça que nos torna firmes, estáveis, ponderados, sábios, a graça que nos dá autodomínio, a graça que nos dá paz, a graça de Deus que produz na nossa vida tudo isso. E é isso que Davi ora: Senhor, cria em mim. Faz algo novo dentro de mim. Muda o que está dentro. Muda, Senhor. Novamente, se você quer ser restaurado, se você quer ter sentimentos diferentes, pensamentos diferentes, percepções diferentes, em relação a pessoas, em relação à vida, em relação a você mesmo, só tem um meio. É a oração de confissão. É quando você chega na presença de Deus, reconhecendo quem você é, quem eu sou, e pedindo que Deus faça essa obra. Agora, veja, isso pode acontecer em um segundo, mas é possível e é provável que numa cidade como São Paulo, você que não é lavrador nem agricultor, que levanta às 5 horas da manhã, e almoça 9h30 ou 10 horas da manhã, e vai para a cama às 5 horas da tarde, provavelmente, você vai ter que organizar, nós vamos ter que organizar a nossa vida para que a gente tenha tempo, em algum momento do dia, para fazer uma revisão. A Bíblia diz que o sol não deve se pôr sobre a nossa ira. Durante o dia, muitas coisas acontecem, nós ouvimos, nós falamos, nós sentimos, mas é preciso um momento em que a gente para na presença de Deus. Não no Facebook, não no Messenger, não no WhatsApp, não. Desliga. Mas um momento seu com Deus. Não naqueles PowerPoints bonitinhos com musiquinhas dizendo que você é bonitinho, que Deus é bom e tal, aquela musiquinha, ai, foi tão legal, me fez um bem. Mas você pode dormir com o pecado. Você vai sentir aquela coisa gostosa, aquela musiquinha, e vai dormir com o pecado. Você precisa, e eu preciso, nós precisamos, de um momento em que a gente para na presença de Deus. Para Deus poder fazer essas coisas, para que a gente possa ouvir a voz de Deus. Deixar Deus nos condicionar. E eu não conheço coisa melhor do que abrir, muitas vezes, num salmo, na palavra de Deus, e ler a Bíblia. Lê. Ou até, não é começar e necessariamente ler 50 capítulos, não é isso. Às vezes é melhor você ler um capítulo, várias vezes. Mas assim, peça a Deus que fale com você, que mostre alguma coisa para você. Às vezes não é o que você está lendo, mas aquilo vai levar você a um pensamento, vai levar você a outro, você vai lembrar de uma outra coisa, e daqui a pouco, puxa vida, eu estou enxergando. Senhor, que bom.
Que bom que eu vi isso antes de dormir. Que bom que eu estou percebendo isso antes de fechar os olhos, bater a cabeça no travesseiro, porque eu quero resolver isso agora. E às vezes, você tem que pegar um telefone e depois voltar para Deus. Pronto, Senhor. Obrigado. Nós, na sexta-feira que vem, vamos ter um momento como igreja. Espero que todos vocês estejam lá. É uma vigília de oração. Oração foi o primeiro, é o número 1 das nossas prioridades nesse ano. Quer dizer, em termos de cultivar na nossa vida pessoal, nas nossas famílias e na igreja a oração. Se a gente fosse uma empresa, nós estamos longe de atingir a meta. Mas nós temos um Deus de misericórdia. Um Deus que é bom. Um Deus que sabia das nossas dificuldades. Quando nós colocamos lá, número 1, oração, Deus já sabia. Eu acho que ele falou assim, puxa, que bom, caiu a ficha. Mas vai dar trabalho. Vamos lá. Eu não desisto. E eu não vou desistir. Sexta-feira nós vamos estar juntos. Nós vamos orar pela igreja. Vamos ter vários momentos diferentes. Por falar nisso, a vigília começa às 9h. Chegue um pouquinho mais cedo para você não perder o começo. Algumas pessoas estão dizendo, olha, eu posso ir, mas eu não vou poder ficar até às 2h, que vai ser o período que a gente está reservando para terminar. É lógico que se estiver bom e você quiser continuar orando, você pode continuar. Não vamos brecar quem quiser orar, mas o nosso compromisso lá é das 9h até as 2h. Mas se você acha que não vai poder ficar até as 2h, mas vai poder ficar até as 11h, até meia-noite, ou seja lá, vá. Vá. Nós vamos estar orando pela igreja, nós vamos estar orando pela liderança, nós vamos estar orando pelas nossas famílias, mas orando mesmo, assim, preparando. Nós estamos preparando conteúdo para a gente poder gastar esse tempo de uma maneira proveitosa. Vamos estar orando pela nossa cidade, pelo nosso país. Nós estamos vivendo, todo ano a gente fala isso, mas nós estamos vivendo esse ano é um ano de eleição. Vamos orar pelo país, vamos orar por São Paulo, vamos orar por missões, vamos orar pelos ministérios e pelos voluntários. 6 grandes focos que nós vamos ter. Eu não vou dar mais detalhes, mas se você for, você vai ver. E eu tenho certeza que vai ser uma experiência muito boa, na presença de Deus e junto com a igreja, em oração. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, disse Deus, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Isso é uma promessa que Deus fez para Israel. Quando eles tivessem um período de seca, por causa do pecado, Deus fechasse as comportas, os inimigos viessem, as nações estrangeiras ao redor atacassem, pusessem fogo nas colheitas, levassem dentre eles escravos, qualquer coisa que, quando Deus tirava a proteção e a bênção, essas coisas todas aconteciam. E Deus disse assim, se as coisas estivessem acontecendo, se vocês se humilharem, se vocês orarem, me buscarem, se converterem dos seus maus caminhos, eu vou ouvir. Eu vou ouvir. Deus está pronto para ouvir. Deus quer nos ouvir. A pergunta é, nós queremos falar com Ele? Nós queremos confessar? O que a gente pode levar para casa essa semana até sexta-feira? Use esses dias. Medita sobre essa oração da confissão. Use esses dias daqui para frente para deixar o Espírito Santo falar com você, trabalhar no seu coração. Cada um, individualmente. Não é para falar com o outro e, olha, está vendo? Acho que você devia confessar aquilo. Não. Se você já sabe o que ele tem que confessar,
e está claro para você, ora por ele ou por ela. Ora. Se você ama, tem uma liberdade e quer dar um passo de coragem, de fé e obedecer a palavra de Deus, vai falar com essa pessoa que está em pecado e diz, olha, querido, querida, eu te amo, estou orando e vou abrir um coração aqui. Eu acho que estou vendo na sua vida uma coisa que não está legal. Mas, por favor, entenda, a minha intenção é essa, eu não sou melhor que você. Pode fazer isso. Ore antes, mas se você estiver firme, que é isso que você deve fazer, e paz com Deus para fazer isso, faça. Mas, se não, ore por ele ou por ela, para que Deus mostre. Mas, ore por você. Peça a Deus que mostre o que é que no seu coração precisa ser purificado. O que está lá que precisa ser limpo, restaurado. E esse é o desafio da semana. Que a gente chegue sexta-feira em maior comunhão com Deus para aquela vigília do que entramos aqui hoje de manhã. Essa é a minha oração, esse é o nosso desafio. Essa é uma tarefa individual. Comece hoje. Separe um tempinho hoje. Leia novamente o Salmo 51. 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Fica na presença de Deus, ore. E peça, Senhor, me mostra o que eu preciso pôr para fora. O que eu preciso confessar. O que eu preciso reconhecer que não está bem. Senhor Deus, pedimos nessa hora a Tua ajuda, Teu auxílio, a Tua misericórdia. Como aquele homem lá no templo, aquele dia, orou. Tem misericórdia de mim, pecador. No nome de Jesus. Amém.